Olá, vamos para a nossa segunda parte? Pessoal, então hoje nós estamos falando sobre os solos. Nós já falamos na primeira parte o que é o solo, tá? Então, uma camada superficial, né, que nos dá vida, a importância do solo, tá? Que ele nos dá vida, ele é importante porque através dele a gente consegue ter nossa alimentação, filtração da água. Nós já vimos que ele demora milhares e milhares de anos para se formar, que ele se formou através de uma rocha. De acordo com o tipo de rocha, mãe vai ser o tipo de solo. Nós vimos que esse solo, a constituição desse solo, que ele tem matéria orgânica, ele tem matéria mineral, ele tem água e tem ar. Nós vimos que o solo ele tem as suas propriedades químicas, físicas e biológicas, tá? Então, tudo isso nós vimos na primeira aula e que nós temos conforme a formação do solo, ele vai ter um perfil de solo, tá? Então, sempre o solo originou através de uma rocha, né? Aí, com os fatores climáticos, essa rocha foi se decompondo, se fragmentando, e aí foi criando vida ali em cima, né? Como líquens, né? E aí formou-se o solo, tá, pessoal? Então, essa é a formação do solo. E todo solo tem o seu perfil, tá, pessoal? De acordo com o perfil do solo, nós vamos ter uma classificação de solos. Se vocês conversar com os pais de vocês, avós, eles vão falar assim, que tipo de solo que nós temos aqui, pai? Aqui é um solo terra roxa, aqui é um solo arenoso, aqui é um solo argiloso. Essa classificação, ela também é útil, tá? Mas ela é uma classificação mais superficial, porque ele só vê uma propriedade do solo, tá? E só vê ali as propriedades físicas do solo. E aí, quando nós vamos classificar mais a fundo, nós temos que ver todas as propriedades do solo. E quem que estuda isso, pessoal? A ciência que estuda o solo, ela se chama pedologia, tá? Então, é ela que estuda a formação do solo, características físicas, químicas, biológicas do solo, é essa ciência, tá? A pedologia, tranquilo? E aí, pessoal, qual que é a classificação mais correta? Hoje, no Brasil, nós temos 13 tipos de solo, tá? Nós temos ali o argissolo, cambissolo, xernossolo, espodossolo, gleissolo, latossolo, luvissolo, neossolo, nitossolo, organossolo, planossolo, plintossolo e vertissolo. Nossa, quanto solo, né, pessoal? Então, são 13 tipos de solo que nós temos no Brasil. Mas na minha propriedade eu só tenho um tipo de solo? Não, na minha propriedade eu posso ter 3 tipos de solo, tranquilamente. Tá? Como que eu faço para saber o tipo de solo que eu tenho? A melhor coisa que tem que ser feito, pessoal, é fazer uma análise de solo. Esse é o principal. Qualquer coisa que eu for trabalhar, tipo agricultura ou pecuária, fazer ali formação de uma pastagem, primeira coisa, fazer uma análise de solo. Como que eu faço uma análise de solo? Eu tiro várias amostras de solo, nós vamos tentar ver isso na prática depois, mas nós tiramos várias amostras de solos e levamos para um laboratório. E esse laboratório vai nos dá ali o diagnóstico do nosso solo, como que está o nosso solo, né? O que ele está faltando de nutrientes no meu solo, entendeu? Então, ele vai classificar esse solo de acordo com a granulometria, enfim, tá? Tranquilo até então? Tá. Qual que é o solo que nós mais temos no Brasil? O solo que mais tem no Brasil, pessoal, é o latossolo, tá? Esse latossolo, ele é um solo bem profundo. O que é um solo profundo, professora? O perfil dele, pessoal, quando eu falo solo profundo, ele está bem longe da rocha mãe, tá? Então, ele vai ter todos os horizontes e vai ser bem distante da rocha mãe. Aí também, pessoal, nós temos a região dos Campos Gerais, nós temos bastante o neossolo, tá? O neossolo, ele é um solo raso. O que é um solo raso, professora? Um solo raso, ele não é tão bacana para agricultura, porque eu vou ter aqui o horizonte A e já vai ter o horizonte R, tá? Então, isso é um solo raso. Um horizonte A em cima de um horizonte R. Eu não vou ter aqui essa formação, tá, pessoal, aqui desse outro perfil. Mas, quando a gente, quem sabe, foi na prática, a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Eu acho que não tem o caso vocês saberem de tudo isso, tá bom? Mas, o que eu vou pedir para vocês como tarefa? Anotarem as classificação do solo. Se vocês quiserem anotar o que é o argissolo, o que é o cambissolo, a professora vai passar e aí vocês anotam também, tá bom? Mas vocês precisam entender o que tem vários tipos de solo. Por que é importante eu saber qual tipo de solo que eu tenho na minha propriedade? Para você saber
quais são os benefícios e as deficiências desse solo, para você poder, né, tratar esse solo e tornar ele agricultável, tornar ele um solo bacana para sua produção, tá? Isso que é importante. Nós falamos também, pessoal, a formação do solo, que é 1 centímetro, né, para ele se formar a cada 10 anos. E que se perde 1 centímetro se eu não cuidar do meu solo no ano. Qual que é a perca que acontece no solo, pessoal? Como que eu perco o solo? A maior perca de solo é através da erosão, tá? O solo, pessoal, se eu tenho aqui, ó, um solo descoberto, então aqui, ó, meu solo não tem planta nenhuma, tá? Terra pura aqui. O que acontece? Quando chove, o impacto que a gota causa aqui nesse solo, ela desagrega partículas, né? Ela se solta as partículas do solo, o solo ele se solta. E aí o que acontece? Geralmente tem caída, esse solo se solta e ele vai embora com a enxurrada, tá? Então, isso que é erosão. A erosão, ela pode acontecer não também só através da chuva, ela pode acontecer através do vento também, tá? Tem vários tipos de erosão, tá? Então, pessoal, vou ali tentar desenhar aqui no quadro para vocês, só um minutinho. Vamos lá. Como eu desenho muito bem, vou pedir para vocês imaginarem junto aqui. Então, aqui é uma área, tá? Um relevo. E aí, o que acontece, pessoal? Quando chove, o impacto da gota vai bater aqui e vai desagregar as partículas, tá? E aí, com a enxurrada, esse solo vai geralmente para as áreas baixas, tá? Levando, né, o solo junto. E qual que é a primeira camada que nós temos aqui? A primeira camada, pessoal, nós temos o horizonte O e o horizonte A, o mais rico em nutrientes. Então, quando dá erosão, pessoal, eu estou perdendo nutrientes do solo. E aí, o que acontece com esse solo que está indo embora aqui, ó? Geralmente, numa baixada, eu tenho um rio. Então, pessoal, o que vai acontecer? Esse solo, ele vai para dentro do rio. E quando mais chove, foi mais solo. Vai chover, vai mais solo. E o que vai acontecer com esse rio? Ele vai encher de terra. E o que chama isso? Assoreamento, tá? Esse rio, ele vai se tornar mais raso, porque ele vai estar cheio de terra. Se ele se torna mais raso, a capacidade de armazenagem de água dele também vai ser menor. Então, com isso, nós vamos diminuir a nossa água também. Então, isso que é erosão, quando o impacto da gota bate no solo, e aí esse solo descoberto vai, né, tudo morra abaixo com a água, com a enxurrada da chuva, tá? Se eu, pessoal, fizer o quê? Nesse meu solo, se eu tiver vegetação, né, próximo aos rios, mata ciliar, se eu tiver aqui agricultura sempre, o que vai acontecer? A gota vai diminuir ali, o impacto da gota no solo. Quando a chuva bater, ela não vai bater direto no solo. A chuva, ela vai bater na planta primeiro para depois ir para o solo. E isso vai fazer o quê? Diminuir esse processo de erosão. Esse processo de erosão, pessoal, ele pode ter em 3 formas ali. Nós temos erosão laminar, nós temos erosão em sulco e vossoroca. Erosão laminar, pessoal, é aquela erosão mais superficial, tá? Eu vou passar algumas imagens para vocês aí depois no grupo para vocês verem. Então, erosão laminar é como se eu estivesse tirando algumas fatias apenas lá do meu solo, tá? Então, ela é bem superficial, só que ela é mais traiçoeira, porque ela tira a primeira camada, tira a matéria orgânica, e aí as pessoas não dão muita importância, acaba deixando, tipo, ah, não, essa erosão aí não faz mal, né? Mas ela tira o quê? A matéria orgânica do solo, tá? Então, por isso ela é ruim. Nós temos a erosão em sulco. O que é erosão em sulco, pessoal? Nós temos aqui, ó, uma área, né, com relevo. A água da chuva vai vir aqui e essa vai vir aqui. E juntas elas vão formar um canal, um pequeno canal para escorrer, que nós chamamos de sulco, tá? E esse sulco, ele pode ser raso, pode ser médio, pode ser profundo. Se eu não cuidar desse sulco no meio da minha lavoura, o que vai acontecer, pessoal? Ele vai se tornar uma vossoroca. Vossoroca, pessoal, então já é o que? Um processo de erosão avançado que atinge até o lençol freático. Mas eu vou mandar imagens para vocês verem, para ficar talvez mais fácil um pouquinho, tá bom? Tranquilo? Então, finalizando a nossa aula, pessoal.
Nós vimos como o solo é formado, nós vimos a constituição do solo, nós vimos a ciência que estuda o solo, que é a pedologia, nós vimos que todo solo é formado através de uma rocha. Conforme o tipo de solo, ele vai ter um perfil, tá? Então, o perfil do solo seria o que, pessoal? Ali a camada, os horizontes, horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C e horizonte R, tá? Nós vimos que no Brasil nós temos 13 tipos de solo. Nós vimos também que se eu não cuidar desse solo, eu vou ter perca de solo. A perca de solo, ela acontece através da erosão. A erosão, ela pode ser a erosão eólica, através do vento, a erosão hídrica, através da água, tá? Tem 3 tipos de erosão. Nós temos erosão laminar, erosão em sulco e poçoroca, tá bom, pessoal? Então, essa na sala de hoje vai ter atividade para vocês falar como é a formação do solo, qual é a constituição do solo, quais os tipos de solo que nós temos no Brasil, quais os tipos de erosão. Tranquilo? Essas seriam as perguntinhas. Beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Até mais.